Lava Jato mira em ex-ministro de Lula. Flávio Bolsonaro consegue foro especial no caso Rachadinha. E já temos a indicação do novo ministro da Educação. Eu sou Lívia Zanolini e essa é a sua dose de notícias desta quinta-feira. Já curtiu o vídeo de hoje? Se não, dá aquela curtida, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no meu canal, combinado? E eu começo o resumo de hoje te contando que, diferentemente do Ministério da Saúde, que está já há 40 dias com comando interino, o da Educação já tem um novo ministro para substituir o Abraham Weintraub, que deixou o ministério na semana passada. Carlos Decotelli, de 67 anos. O anúncio foi feito no Twitter pelo presidente. Bolsonaro destacou o currículo de seu novo ministro, que é oficial da Reserva da Marinha e ex-presidente do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux foi eleito como novo presidente da Corte e Rosa Weber como vice-presidente pelos próximos 2 anos. Fux assumirá no lugar de Dias Toffoli a partir de 10 de setembro. A eleição estava prevista para 12 de agosto, mas por conta da pandemia, para facilitar a transição e a troca de presidência e de trabalhadores envolvidos nesse processo, essa eleição foi antecipada. E falando em pandemia, nesta quinta-feira o Brasil já passou de 1.200.000 casos confirmados de Covid-19 e também já são mais de 54.000 mortes. Dia em que o governo ficou de anunciar o calendário geral de pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial de R$ 600, mas voltou atrás. E por falar em benefício, numa postagem relâmpago no Twitter, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, anunciou a extensão do auxílio emergencial em 3 novas parcelas de R$ 500, R$ 400 e R$ 300. Mas logo depois a publicação foi apagada. Segundo a Secretaria de Governo, o assunto ainda está em discussão e a publicação não confere. As parcelas anunciadas pelo ministro e rapidamente apagadas, somadas, representam o dobro do valor que vem sendo defendido pelo próprio presidente para a prorrogação do benefício. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal iniciaram nesta quinta-feira a Operação Fiat Lux contra fraudes em contratos e também pagamentos de propina junto à estatal Eletronuclear, que é subsidiária da Eletrobras. A operação é um desdobramento da Lava Jato. A Justiça Federal do Rio expediu ao todo 29 mandados, sendo 17 de busca e apreensão e 12 de prisão temporária, em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Pelo menos 6 mandados de prisão foram cumpridos. O ex-ministro de Minas e Energia, Silas Rondô, que foi ministro durante o segundo governo do ex-presidente Lula, e o ex-deputado federal cearense Aníbal Ferreira Gomes estão entre os procurados. Aníbal foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no começo do mês e é alvo de um mandado de prisão, mas a ação não transitou em julgado, ou seja, ainda cabe recurso. O ex-deputado e um outro alvo da operação, o engenheiro Luiz Carlos Batista Sá, foram acusados de receber 3 milhões de reais em propina. Por 2-1, desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio aceitaram um recurso da defesa do senador Flávio Bolsonaro e o inquérito das rachadinhas vai para a segunda instância. Com isso, o processo passará a ser julgado pelo órgão especial. Em outra votação, os desembargadores decidiram que a decisão não anula os atos autorizados pelo juiz Flávio Itabaiana em primeira instância, como, por exemplo, a prisão de Fabrício Queiroz e o mandado de prisão contra sua mulher, a Márcia Guiar, que continua foragida. Flávio Bolsonaro é apontado pelo Ministério Público Estadual como chefe de uma organização criminosa. E uma última notícia: depois da previsão do FMI, do Fundo Monetário Internacional, desta quarta-feira, que apontou uma projeção de recuo do PIB brasileiro para 2020 em 9,1%, nesta quinta-feira o Banco Central divulgou a própria projeção, que é um pouco mais otimista, que espera aí um recuo de 6,4% para esse ano.
A previsão anterior do BC, referente ao primeiro trimestre, tinha indicado estabilidade, ou seja, nem aumento e nem retração da economia. A agropecuária, segundo o Banco Central, foi o único setor com uma estimativa positiva de crescimento em 2020. A expectativa da instituição é que essa contração do PIB geral seja seguida de uma recuperação gradual no segundo semestre do ano, com a diminuição do distanciamento social e a retomada, ainda que lenta, da economia. Fim do resumo de hoje. Se você gostou, peço mais uma vez, curta esse vídeo, compartilhe com quem você puder e se inscreva aqui no meu canal. Amanhã eu tô de volta com mais notícias para você. Até lá!